o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, com a Pró-Reitoria de Ensino e a Coordenação de Licenciatura em Ciências Biológicas, apresentam atividades didáticas para o ensino da classificação das plantas no 7º ano do ensino fundamental. Dirigido pela professora Lucilene Paes, Delaine de Lima, Jean Marques, Rosa Azevedo e Terezinha Barbosa. Nosso referencial teórico possui com base no ensino e aprendizagem Bachelard e Ausubel, no ensino de Ciências e Biologia Krasilchik, práticas no ensino de Botânica Baltar e Kinoshita e outros, e na natureza da pesquisa temos Demo e Lacatus. Dotada de uma diversidade biológica específica e numerosa, em termos de flora, a floresta destaca-se apresentando variações entre os diferentes ambientes que a compõem. Essa diversidade florística constitui-se numa ferramenta em potencial para subsidiar o ensino e aprendizagem botânica. Araújo e outros, 2011. De acordo com Krasilchik, 2004, por não compreenderem ainda a rede de conceitos e os principais objetivos no estudo da botânica, os estudantes tentam se apropriar dos conceitos por meio da memorização dos termos, o que torna o aprendizado cansativo e sem significado. Na busca de alternativas para uma aprendizagem mais dinâmica, visando a participação ativa dos alunos, o presente trabalho tem como objetivo principal propor uma metodologia diferenciada que incluam as atividades práticas de campo e interação por meio de jogos e conteúdos repassados em sala de aula. O ensino da botânica prevê o conhecimento dos aspectos básicos da anatomia e fisiologia vegetal, valorizando-os como importantes componentes do equilíbrio dos processos vitais dos organismos estudados. Raven e outros, 2001. O aprendizado é mais fácil e motivador quando se observa exemplares vivos dos diversos grupos de planta, o que é absolutamente viável na região amazônica. A região amazônica proporciona aos educadores e educandos a oportunidade de interação com os recursos naturais que a compõem as florestas e dão subsídios à manutenção dos processos vitais dos ecossistemas e garantem processos de subsistência humana. A partir desses pressupostos, escolhemos um roteiro de aula prática com o qual os alunos tiveram contato com os ambientes locais, executaram coleta de materiais, vivenciaram as etapas de preparação de amostras e, ao final, confeccionaram essicatas de plantas existentes nos arredores da escola, além de poder perceber o papel e o status desses seres no meio ambiente e demonstraram o conhecimento adquirido nas atividades com jogos. Quanto à etapa em campo, é importante aproveitar os espaços não formais que a escola dispõe, salientando que a escola campo tem um dos ambientes externos mais privilegiados e que, sem sombra de dúvidas, deve ser explorado a fim de construirmos um conhecimento significativo para os alunos. Procuramos demonstrar o papel facilitador que a metodologia proposta traz no estudo da botânica, por meio de experimentos simples em aulas práticas e aplicação de questionários. Apresentamos os resultados adquiridos por meio de uma prática educativa voltada para o aluno como autor do seu próprio conhecimento dentro da perspectiva do construtivismo pedagógico. Metodologia. A metodologia se baseou numa pesquisa quali-quantitativa. A pesquisa participativa, em forma de pesquisa de ação, teve como objetivo desenvolver o conhecimento como parte da prática, e ela se deu em 5 passos: a observação, o diagnóstico, o planejamento, a intervenção e a reflexão, adaptado de Pedro Demo, 2005. A pesquisa, ela se deu em 5 passos principais. Primeiro, a sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos por meio de um questionário quantitativo.
A aplicação dos questionários com a finalidade de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo botânico foi aplicado um questionário 4 turmas do 7º ano do Ensino Fundamental 2, composto por 8 questões objetivas. Em segundo, veio a aula expositiva em ambiente formal. Nesta aula, foi repassado aos alunos informações sobre a forma de vida das plantas, a classificação, a importância e a diversidade na região. Atividades campo em espaços não formais. A aula campo foi realizada nas dependências da própria escola, que conta com uma área verde, com uma diversidade significativa de vegetais. Os vegetais foram coletados e durante as aulas foram realizadas as coletas e observações de diferenças existentes entre os grupos vegetais. Práticas laboratoriais. A próxima etapa consistiu em levar o material coletado ao laboratório de ciências, com a finalidade de secagem do material e montagem das essicatas. E por último veio a utilização de jogos, como forma de caracterizar e socializar as observações realizadas. Durante a atividade foi construída uma chave dicotômica em forma de jogo de memória. Os alunos participaram da finalização da atividade jogando. O campo de pesquisa. Nessas imagens, pode-se verificar o local trabalhado e os sujeitos da pesquisa. Fonte Delaine de Lima, 2012. O nosso objeto de estudo foi a prática pedagógica, e os sujeitos da pesquisa, além dos alunos do 7º ano do ensino fundamental, foram a professora e a pesquisadora. Fonte Delaine Lima, 2012. A coleta de dados. Esta parte da pesquisa se sucedeu em 3 momentos: a observação participativa, a entrevista não estruturada e os questionários. A entrevista aberta poderá ser repetida até que se tenha a sensação de que o problema foi bem abordado. Demo 2006. O questionário quantitativo. Ele se baseou num diagnóstico de aprendizagem sobre o reino das plantas, dividido em 4 partes: os conhecimentos gerais sobre plantas, classificação das plantas, partes de uma planta e funções das plantas. Já o questionário quali-quantitativo, ele se dividiu em 2 perguntas. O que pensam os alunos sobre as aulas práticas? São realizadas? Com que frequência acontecem e de que forma acontecem? E a segunda parte perguntava: como os alunos definem as plantas? A partir da primeira ideia que lhes surge ou quais os benefícios ao homem? A intervenção. Esta parte da pesquisa foi realizada em aula ao ar livre, aulas de laboratório e socialização dos conhecimentos. Fonte Delaine Lima, 2012. Os resultados. Em relação aos conhecimentos específicos que contemplam os conteúdos repassados em sala de aula, percebe-se que há uma carência de informações em relação ao reino planta. Nos gráficos, podemos verificar tal situação. O primeiro gráfico trata da frequência das aulas práticas e os outros acerca de grandes grupos do reino das plantas. No primeiro, verificamos que 56% dos participantes disseram que as aulas práticas são frequentes. Já em questão à conceituação de pteridófitas, 36% dos alunos responderam que são samambaias e 32% responderam que são plantas com frutos, quando na verdade elas não têm. Na conceituação de gimnospermas, 53% deles disseram que são plantas sem sementes, quando na verdade possuem sementes. E na conceituação de angiospermas, 48% responderam que são plantas com flores e frutos. Na tabela 1, podemos observar certo desconhecimento quanto aos conteúdos, pois no ensino fundamental se é trabalhado principalmente morfologia externa e não interna, que é a anatomia, quase sem referência à fisiologia vegetal.
Observamos que grande parte dos alunos não sabia responder as perguntas e ainda houve a citação de que plantas são dotadas de sentimento. 48% dos alunos conceituaram as plantas a partir de sua anatomia e fisiologia, e 22% conceituaram elas pelos benefícios que trazem. Já 13% proporcionaram beleza aos ambientes, e 5% disseram que são seres dotados com sentimentos, e 12% não quiseram ou não souberam responder. Aula expositiva em ambiente formal. Diante dos resultados do diagnóstico, foi possível desenvolver as atividades direcionadas para mostrar que estes seres apresentam variações morfológicas e estão presentes nos ambientes naturais e contribuem para os ecossistemas. Iniciamos o processo apresentando para os alunos uma aula com slides para demonstrarmos a importância do estudo dos vegetais. Nessa aula, apresentamos fotos de alguns herbários e o que são e como é feito o processo de confecção de exicatas, e evidenciando a importância dessa atividade para a classificação dos vegetais. Atividades campo em espaços não formais. A aula campo foi muito bem sucedida, apesar de a turma ser bem numerosa e a área da escola ser muito grande. Para controlá-los e evitar possíveis acidentes ou garantir a participação de todos. Primeiro, a aula ao ar livre. Fonte, Delaine Lima, 2012. Segundo, aula no laboratório. Práticas laboratoriais. No laboratório, as amostras foram prensadas e colocadas para secar em uma estufa improvisada, caixa com lâmpada. No laboratório, os alunos foram divididos em equipes de 6 componentes para que o trabalho ficasse mais organizado. As aulas no laboratório ocorreram em 2 momentos. O primeiro ocorreu logo após a coleta. A primeira etapa consistiu na secagem e a segunda a montagem de exicatas com ramos secos coletados. Verificamos que houve um despertar para o estudo da botânica, que antes era vista como uma matéria cansativa, na qual o excesso de vocabulário técnico tornava as aulas cansativas e os alunos desmotivados. Utilização de jogos. Como forma de avaliar o interesse dos alunos pelo tema, foram desenvolvidas atividades lúdicas com a aplicação de um jogo de memória, contendo informações dos assuntos trabalhados durante as aulas. O jogo continha informações quanto à classificação e morfologia foliar vislumbrados em uma chave dicotômica em forma de jogo de memória. Percebemos que os alunos participaram ativamente do processo de coleta e preparo das exicatas. Estas atividades contribuíram para o despertar do interesse pelo conteúdo estudado. Notamos que a classificação das plantas em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, dicotiledôneas e monocotiledôneas, foi também mais assimilada pelos alunos, não como um mero processo para decorar termos técnicos, mas como um processo importante para reconhecer as plantas no meio ambiente. Utilização de chave dicotômica. Identificação quanto à morfologia foliar. Este é o jogo que nós preparamos para que os alunos participassem. Considerações finais. O desenvolvimento de materiais didáticos através de aulas práticas resultou em motivação e aprendizagem dos alunos da escola, pois se notou o quanto os alunos interagiram com o meio ambiente, identificando as plantas locais, aprovando o método aplicado e se esforçaram para a realização das atividades propostas. A utilização das aulas práticas tornou o aprendizado eficaz, estimulante, menos monótono e repetitivo, onde os alunos se integraram e demonstraram bastante dedicação em executar as práticas sugeridas. As dificuldades encontradas pelos alunos quanto ao entendimento de conceitos específicos da botânica foram reduzidos, sendo um possível aprofundamento nos conceitos sobre a importância de estudar as plantas, sem que as dificuldades com as nomenclaturas fossem levadas em consideração. Nossas referências:
e nossos agradecimentos.